jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Ships, um clássico do mestre Martin Wallace que conta a história das navegações e a história da evolução dos barcos ao longo dos tempos, né? Quanto mais evoluíram os barcos, os meios de transporte, mais carne, mais riqueza puderam ser feitas, né? Vamos dizer assim. No jogo, cada jogador tem aí controla, né? Uma série de mercadores que vão construir navios e vão tentar conquistar espaços em busca de pontos de vitória. Ganha o jogo quem fizer mais pontos de vitória. Esses pontos de vitória estão quando você passa de uma era para outra, quando você aloca aqui seus mercadores e conquista lugares, e a pontuação de cada uma dessas regiões, certo? Aqui no tabuleiro nós temos 11 eras, né? E quando 5 navios estiverem aqui na 11ª era, o jogo acaba. Cada uma das eras possui duas regiões, uma região para o navio mercante e uma região para o navio militar. O navio militar exige que você tenha comida, que é esse recurso aqui que é o trigo, né? Para você alimentar suas tropas. No navio mercante você não tem essa exigência. Além disso, nós temos 3 fases no jogo. A primeira fase fala sobre esses navios aqui, navios movidos a remo, né? São os triremes. Na segunda fase, nós temos os navios movidos a vela. E a terceira fase, os navios movidos a vapor. No jogo, eu estou simbolizando com esses baralhos. Então, a primeira fase vai até aqui, onde eu tenho esse baralho específico. Assim que alguém avança para a 5ª era, essas cartas saem do jogo e entra um novo baralho com 12 cartas, né? Aqui tem muito mais, são cartas mais fortes. E quando chega aqui na 9ª era, eu substituo de novo as cartas por cartas mais fortes ainda. São essas cartas aqui. Coloco 12 ali para os jogadores. E aí você tem a restrição dos barcos, que você só tem 6 barcos de cada tipo. Então você tem que administrar muito bem isso, né? O que você vai construir, aonde que você vai construir. E você tem uma quantidade finita de cubos e, principalmente, esses discos, eles marcam posição no tabuleiro e uma vez que você usa, você não consegue recuperar. Então você tem que dosar aquela quantidade ali. Mas não é vantagem você ficar com eles presos, porque é espaço que você abre no armazém ou no banco. No armazém para você pegar mais recurso, no banco para você pegar mais dinheiro, certo? Tudo isso no final do jogo é convertido, os recursos são vendidos e o dinheiro é convertido em pontos de vitória na razão de 2 dinheiros para 1 ponto de vitória. As ações que o jogador pode fazer estão todas aqui. E você pode fazer a quantidade de ação que você conseguir, né? Na primeira fase, você tem 2 mercadores à sua disposição. E como você tem aqui na sua reserva 9 mercadores e 2 mercenários, você pode utilizar os 2 mercenários ou não, né? Mas tenha em mente, o mercenário, quando você utiliza ele, você tem que pagar mais caro para fazer a ação e ele vai embora, né? Ou seja, você gastou o mercenário, você vai ter que esperar conseguir mercenário de outra maneira no jogo, certo? Então você poderia, teoricamente, ter 4 ações aqui na primeira era, mas você gastou seus mercenários. Na segunda fase do jogo, você tem, além de 2, você ganha 1 mercenário de fora. E na última fase você tem 2 mercadores e mais 2 mercenários vindo de fora. Para o jogo ficar mais pesado mesmo, né? Você vai podendo fazer mais coisas, certo? As ações são, primeiro, colocar um navio. Então, você fez a ação de colocar navio, você coloca aqui o seu cubo, ele fica preso e você vai colocar um navio. Tem que ser, na primeira fase, né, um navio desses de trireme. Eu vou colocar no começo aqui, na primeira era, né? Não tenho comida, então eu não posso fazer um navio militar, eu tenho que fazer um navio mercante. Quando eu faço um navio mercante, eu posso disponibilizar, na verdade eu tenho que disponibilizar um mercador para ficar em alguma das áreas. A navegação começa nessa região verde, então eu tenho que escolher aonde que ele vai ficar. Qualquer lugarzinho desse aqui tem bônus, tem benefícios. Então eu vou colocar aqui em Alexandria e automaticamente eu ganho 2 comidas. Pego 2 comidas e boto aqui no meu armazém. Eu ainda posso fazer outras ações, então eu vou pegar um outro cubinho e vou colocar aqui para fazer outro navio, né? Dessa vez agora eu quero um navio militar.
Então eu vou pegar o mesmo tipo de navio, só que eu vou colocar aqui, ó, no militar. Quando eu coloco no militar, eu tenho que gastar uma comida, eu acabei de pegar comida para isso. O militar me disponibiliza esses discos, então eu pego esses discos e eu ocupo uma região. E eu também ganho bônus. E na pontuação da região, ele vai me dar pontos se tiver benefício aqui embaixo. Se ele estiver sozinho, ele me dá 2 pontos. Se ele tiver com algum outro mercador já, né, eu tenho o controle do lugar e um mercador do lugar, ele me dá um ponto extra. Então é vantagem, é bom você monitorar esse tipo de coisa, né? Aqui eu vou pegar, por exemplo, um mercenário, né? É importante, pega um mercenário a mais. Eu fiz minhas 2 ações, mas como eu disse, eu tenho agora 3 mercenários que eu posso utilizar. As ações de mercenários são sempre mais caras, certo? A única ação que não é mais cara é eu pegar dinheiro e eu pegar uma carta. Então eu vou utilizar o mercenário para pegar uma carta. E eu escolho aqui, vou pegar essa carta aqui, por exemplo. Essa carta aqui, ela me deixa colocar um navio sem que eu precise pagar comida. Então eu posso jogar essa carta fora, descarto, coloco um navio militar, certo? Sem pagar comida. Então coloquei aqui o navio militar, pego mais um disquinho e ocupo uma outra região aqui. Eu vou pegar esses pontos de navegação. Pontos de navegação são interessantíssimos porque para cada mudança de era, você tem um númerozinho que vai dizer quantos pontos de navegação são necessários. Então você precisa de 7 pontos de navegação para passar da 7ª era para a 8ª era. A ideia é que você tenha utilizado os navios de tal maneira e tenham tantos navios que eles já têm tecnologia suficiente para avançar a era. Então, uma maneira de você diminuir esse ponto é 7, no caso, menos o número de navios que está na era 7. Então, para você passar para a segunda era, você precisaria de 5 pontos de navegação menos 3. Você precisa de 2 pontos de navegação só. Né? Então eu tenho 2 pontos de navegação, se eu quiser passar, eu posso pagar e passar. Né? No meu caso aqui, eu não tenho como, a não ser que eu entre com esse glorioso mercenário aqui para pegar dinheiro, mas eu não vou conseguir de qualquer maneira fazer essa artimanha. Né? As outras ações que eu tenho aqui são fazer um upgrade, então eu posso pegar um navio que está aqui, né, na primeira era e passar ele para a segunda era. Né? Se ele for mercante, ele vai ser mercante. Se ele for militar, eu tenho que pagar comida para ele ser militar, certo? Eu posso retirar navios. Para que você vai retirar navio? É porque se o navio ficar muito tempo lá atrás, ele vai ficando obsoleto. E na primeira e na segunda era não tem isso, mas na terceira era, quando a primeira pessoa conquista a terceira era, passa para a terceira era, coloca um navio na terceira era, além de ganhar pontos de vitória, ela faz com que quem tenha navios na primeira era, perca um ponto de vitória por navio. Por isso que tem essa ação de retirar navio, certo? Então, o outro jogador, ele faria a mesma coisa. Ele pegaria aqui os mercadores dele e estaria lá. Colocou um navio aqui, vai colocar um naviozinho aqui e vai pegar um mercante em algum lugar aqui. Por exemplo, vai pegar aqui metal. Pronto, pegou metal. Se ele construir mais um navio, tem 5 navios, ele pode construir na segunda era. Se ele ousasse e construísse na terceira era, que ele precisaria de 6 pontos de navegação, todos esses navios que estão parados aqui na primeira era perderiam um ponto. E a coisa vai ficando pior ao longo do jogo. Então, por exemplo, aqui da 6ª era, da 7ª era para a 8ª era. Quando o cara passa, o primeiro a passar, ele ganha 6 pontos de vitória. Se tiver algum navio aqui na 6ª era, né, os navios estão na 7ª, ele passou para a 8ª, os navios da 6ª era perdem menos 1. Se tiver navio na 5ª era, perde menos 2 por navio. Então, essa ação de você fazer o upgrade, essa ação de você retirar navio é importantíssima. Né? Conforme eu já falei aqui, você pode pegar a carta, aqui você pega moeda, aqui você pegaria pontos de navegação, justamente para fazer essa passagem, e aqui você pode vender, porque os recursos que você tem, né, minério, vinho, óleo,
comida, tecido, tudo isso tem um valor de mercado. Quando você vende, você troca isso por dinheiro. Esse dinheiro, se você não tiver espaço no banco, você pode trocar por ponto de vitória. 2 dinheiros, 1 ponto de vitória, certo? E a última ação, que é uma das mais importantes, é a hora que você faz o recrutamento. Todos esses cubos que você prendeu aqui, os mercenários não, porque eles vão embora, mas todos os cubos que ficaram presos aqui, você pode voltar com essa ação de recuperar. E você pode fazer no tabuleiro, mas ele só pega um desses cubos, certo? Você não pega disco, então é interessante você administrar muito bem isso, que se você gastar os discos todos, vai dar problema. Existe uma mercadoria importante aqui que é especiarias. Se você pegou especiarias, você tem que gastar um outro cubo, colocar aqui e automaticamente você vai ganhar 7 pontos de vitória e mais um dinheiro. Mas esse cubo nunca mais vai voltar, você não recupera esse cubo, certo? O jogo é esse. Quanto mais você avança, mais você tem benefícios. E para você fazer o avanço nas regiões, é a mesma regra de pontos de navegação. Dessa era 2 aqui, que é o começo, para a segunda, você precisa de 5 pontos de navegação. E são os disquinhos que contam, aqui já tem 2. Né? Se você pagar 3 pontos de navegação, você pode ir para outra fase aqui. E automaticamente, assim que alguém avança, faz a pontuação do que está preso aqui. Cada disco ou cada mercador vale um ponto de vitória indicado, né? No caso aqui 2 pontos, depois 3, 4 e assim por diante. E se você tiver ocupado um lugar e tiver mercador, ele vale 1 ponto a mais de bônus, certo? Quando 5 navios estiverem aqui na 11ª era, o jogo termina. Né? Esse é o jogo. As regras são relativamente simples, mas a densidade de você saber se você corre nas eras, ou se você corre aqui, ou se você deixa alguma coisa para trás, é um time muito particular do jogador. Né? E você demora um pouco para pegar isso. Mas é um jogo muito interessante porque você fica o tempo todo tentando olhar o que os outros estão fazendo para não ficar muito para trás. Porque se você ficar muito para trás, você perde ponto de vitória, certo? O algo a mais sobre esse jogão é que é um jogo que tem a história toda escrita aqui na mesa. Né? Então, aqui no começo são os fenícios, depois você vem para os gregos, você passa aqui para os romanos, né? Que ocuparam o Mediterrâneo, o Mare Nostrum. Aqui você tem os escandinavos, os vikings. Né? Então, todos esses navios diferenciados fazem parte da história da humanidade. Né? Quando você começa com os navios à vela, os navios espanhóis, os navios portugueses, as grandes navegações, a marinha inglesa sendo muito forte, né? Tudo isso ao longo da história. E, paralelo a isso, você tem as navegações aqui no mapa. Né? No começo, aqui a região da Grécia, né? Depois você passa para Itália, Roma aqui, né? O norte da África, depois você começa aqui para Portugal e Espanha, já com a Revolução Industrial, por isso que tem essas fábricas aqui, e aí a Inglaterra e os vikings, né? Então avançando aqui na história. E quando você passa para essa região de fora, é uma região que tem a América do Sul, o Caribe, a China, que são as navegações que só são possíveis a partir desses navios maiores. Então o jogo vai andando mais ou menos junto. Né? Para 2 jogadores fica um pouco descompassado, porque às vezes um jogador gasta muito recurso aqui, corre mais aqui, e o jogo ainda tem que andar até ter os navios para cá. Né? Tudo que está aqui no jogo é muito pertencente à história. Aqui você tem os grandes navios comerciais americanos e você tem os navios de guerra já imperando, acabando aqui justamente com os porta-aviões, que são o símbolo máximo aí da evolução naval. Né? Então, isso aqui é uma aula de história, é uma aula de tecnologia, mostra as revoluções tecnológicas existentes na história da humanidade, e as cartas são um charme à parte, que também falam disso. Né? Então, essa carta aqui, por exemplo, o Império Romano, né? Você ganha 2 de ouro e 2 pontos de vitória para cada cubo mercante que você tiver na região de comida, né? Na região que tem de comida aqui, né? Nesse começo. Então, se você apostou isso aqui, pegou essa carta, você vai ganhar muito dinheiro, muito ponto de vitória com essa carta. E é uma carta que permite isso por conta do Império Romano, só nessa parte de Roma aqui, certo? Então, é um jogo muito completo e muito rico historicamente, né? Com todas essas coisas, navios aqui.
Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!